Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, depende da hora que você está assistindo. Hoje estamos na 13ª aulinha de prática de ensino. Eu sou o professor Alexandre e vamos falar um pouquinho sobre força de atrito na aula de hoje. Força de atrito, vamos lá. Vocês já devem ter visto um celular escorregando e no momento ele parar, ou algo mais corriqueiro, como acender um fósforo. Mas vocês nunca devem ter se perguntado o porquê disso acontece. E a resposta para isso está na aula de hoje, beleza? Vamos ver mais alguns exemplos. Por exemplo, por que um carro faz uma curva? Ou o que faz com que o carro saia numa arrancada, né? Tudo isso se deve à força de atrito. A gente viu na 11ª aulinha da professora Daniela, um corpo, quando está em movimento, ele tende a se manter em movimento até que uma força para ele. Então, aqui no caso do carrinho, ele vai se manter em linha reta até que a força de atrito faça ele mudar o sentido, certo? E vamos analisar agora pegar o atrito de uma análise microscópica, certo? Aqui a gente tem o objeto e aqui a gente tem a superfície. Se a gente desse um zoom nela, a gente conseguiria ver as pequenas irregularidades aqui, ó. Aí você se pergunta, beleza, isso é a rugosidade do material, se ele estiver bem polido, não tem essas irregularidades. Continua tendo. A gente tem aqui um outro exemplo, um gifzinho, a pessoa empurra a caixa e a caixa e o chão são bem lisos, mas a hora que empurra, a gente vê aqui nessa análise microscópica que eles se movimentam, esse movimento é o atrito, esse contato entre as coisinhas é o atrito, beleza? Mas como eu denomino ele, como eu calculo esse atrito? Seria a melhor pergunta, né? Então vamos lá, o módulo de atrito, módulo da força de atrito. O módulo da força de atrito para os ansiosos aí é força é igual a μ vezes a normal. Esse μ ele é o coeficiente de atrito. Nesse nosso caso, o atrito dinâmico. Eu já vou explicar um pouquinho qual que é a diferença dos atritos, os coeficientes de atrito, correto? Aqui a gente tem um objeto, nesse caso é uma caixa, e a gente fez aqui uns esquemas das forças, né? Uma força puxando ele aqui, imagina que uma pessoa puxando uma corda, tem a força gravitacional, que aqui ele chama de força-peso, e tem a força normal, certo? E como na nossa aulinha tem um atrito, diferentemente da aulinha 12, que vou estar deixando aqui no card da professora Jéssica, tá boa, acabei de assistir, então não se esqueçam de conferir antes de estar assistindo essa aula, né? Que vai dar uma esclarecida muito maior. Caso você não tenha assistido, corre lá, dá um pause aqui, corre lá e depois volta, beleza? Então, aqui nesse nosso exemplo, tem atrito, então esse vai ter uma força contrária ao movimento. Então, lembre-se disso, que isso vai ser importante daqui a pouco, ok? Aqui a gente tem outro bloquinho com uma força puxando, a normal, a gravitacional, o movimento e a força de atrito, beleza? Professor, mas aí você não explicou como calcula além dessa forma. Calma, essa normal aqui é essa daqui. Para a maioria dos casos, ela é igual à força gravitacional ou à força peso, certo? Para a maioria dos casos. Tem alguns casos que elas não vão ser iguais e a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, vamos agora explicar o que é o coeficiente de atrito. Aqui a gente tem um atrito dinâmico, ou seja, quando um objeto ele está em movimento ele já está em movimento, isso vai fazer um atrito, a força de atrito. A gente chama esse de coeficiente de atrito dinâmico, ou seja, está em movimento. O coeficiente de atrito, tanto dinâmico quanto o outro, que eu vou falar mais pra frente, ele independe da área, ou seja, se ele estiver com a parte grandona da superfície ou a parte pequena, o atrito vai ser o mesmo, correto? E aqui a gente tem nosso primeiro exercício. O exercício é atrito dinâmico, né? Um bloco de massa de 10 kg movimenta-se numa mesa horizontal sob a ação de uma força F, de intensidade 30 N. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa é de 0,2, sendo a gravidade igual a 10 metros por segundo, determina a aceleração do bloco, certo? Então vamos lá para
lousa para ver como que vai ficar esse exercício. Estamos aqui na lousinha, na lousa, então vamos lá começar. Vamos primeiro marcar algumas informações importantes. A massa é 10 kg, a força o módulo dela é 30 Newton, o coeficiente é 0,2 e a gravidade é 10 metros por segundo, beleza? Então, primeiramente, a gente vai, para facilitar a visualização, vamos desenhar o movimento, né? Que é um bom primeiro passo. Caso você não esteja ainda acostumado, aconselho que você vá na aula da professora Jéssica, dê uma olhada, como já disse antes, e volte aqui, tá? Que é a mesma coisa, só que a nossa envolve o atrito. Então, primeiro, a gente tem a força gravitacional, que ela é o quê? Ela é na direção do centro da Terra. Força gravitacional, não podemos esquecer de colocar setinha. Temos também a força normal. Olha, essa cor ficou legal. Força normal. Temos a força F, que ela tem intensidade, ou seja, o módulo de 30 newtons. Então, temos também a força de atrito, que a gente vai ter que calcular ainda, que não temos esse valor, ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer a análise no eixo Y. A gente sabe como o bloquinho não está levitando, não está afundando, a normal, ela é igual ao módulo do normal, vamos colocar assim, é igual ao módulo da força gravitacional, certo? Ou seja, nós sabemos, só pra gente, a gente sabe que vai ter que usar a normal mais pra frente, a gente sabe que a normal, vou colocar sem setinha, porque é módulo, tá? É a massa vezes a gravidade, que é a força gravitacional. Então vamos anotar esse valor que vai ser importante mais pra frente. Agora a gente vai olhar as forças no eixo Y. A gente sabe que a força resultante é igual à somatória das forças, ou seja, força F zona menos F fat. Vou colocar os símbolos aqui, que é vetorial, certo? A força resultante, a gente sabe da segunda lei de Newton, que ela é o quê? Massa vezes aceleração. A aceleração é vetorial. A gente está adotando, por que eu coloquei essa força aqui? Porque a gente está adotando essa força primeiro, tá? A gente está adotando que a aceleração é nesse sentido, certo? Caso a aceleração dê negativa, quer dizer que a aceleração é para outro sentido. Professor, mas como que eu sei para que lado adotar a aceleração? Segue seu coração, mas preferencialmente siga aqui a força F estiver apontando, tá? Então, se lembrando, se der negativa, o sentido da aceleração é ao contrário. Então a gente sabe da segunda lei de Newton que a força resultante é a massa vezes a aceleração. A força F, ela é 30 newtons e a força Fat, que a gente viu no comecinho da aula, ela é o quê? Fat é igual a md vezes a normal. A gente sabe que nesse exercício a normal é igual a mg, então a gente sabe que md é igual a mg. Então vamos lá, 0,2, a gente vai pegar esse valor aqui e substituir aqui, 0,2, a massa é 10 e a gravidade a gente adota como 10 também, ok? Vou trocar esse m pelo valor da massa que a gente tem, ó, 10, certo? Agora fazer matemática. Vamos com calma aqui, ó. Lembrando que tem esse parênteses, então vamos resolver ele primeiro. Então vamos copiar o restante. 10a é igual a 30 menos 10 vezes 10, 100, vezes 0,2 e 20, certo? Então aí, 30 menos 20 é igual a 10. Eu divido toda a equação por 10 para esse 10 então ficar 10 sobre 10, que é, ou seja, nossa aceleração é igual a 1. Está positivo, então a aceleração está certa. Vamos colocar a unidade, que é importante, como está no SI, é metros por segundo, ou seja, metros por segundo ao quadrado, beleza? Então deixa eu só marcar de azul, lá, marcar aqui, essa é a nossa resposta, ok? E voltamos aqui para o slide.
Agora vamos ver sobre o atrito estático, beleza? Atrito estático, diferentemente, como o próprio nome diz, né? Diferentemente do anterior, é quando ele está parado, estático, sem movimento, beleza? Ou seja, aqui a gente tem um homenzinho, ele vai empurrar com essa força vermelha, porém, essas irregularidades do chão e do objeto vai fazer com que tenha essa força de atrito, contrária ao movimento, à tendência do movimento, ok? Um exemplo que a gente vê muito bem o atrito estático é um carro estacionado numa ladeira, desculpa, um carro estacionado numa ladeira. Ele está atuando no atrito estático. Por quê? O que impede que o carro continue descendo é o atrito entre a roda, o pneu, né, a borracha e o chão. Isso vai fazer com que o carro não saia deslizando. Se fosse gelo, o coeficiente de atrito ia ser menor e ele ia sair deslizando. A gente já vai falar sobre isso, como que o coeficiente de atrito varia, ok? E da mesma forma, o atrito estático é força de atrito, mas presta atenção que tem um máximo, já vamos falar sobre isso. Mi estático, esse exemplo de estático, versus a força normal, ok? Vamos falar agora por que é a força de atrito máxima. Aqui a gente tem um gráfico. A gente vê que é força em variação da força de atrito. Ou seja, quanto mais a gente aumenta a força, maior vai ser o atrito. A gente percebe que se a gente for aumentando a força até um ponto, esse ponto aqui, ó, a força de atrito é máxima. O que isso significa? Ou seja, naquele exemplo do homenzinho, ele vai empurrar até que chegue essa força azul no máximo. Ou seja, ele vai empurrar com toda a força, aí esse momento vai ser uma força de atrito máxima. Depois disso, da iminência do movimento, ou seja, a força de atrito ela é no finalzinho, quando está quase se movimentando, ela tem uma grande queda. Aí entra a força de atrito dinâmica, que é aquele força de atrito que a gente viu anteriormente, que aí começa a ter o movimento. Então, a força de atrito estática, ela vai do zero, da força zero, até o momento que ela vai sair ela vai se deslocar, ok? E aqui a gente tem, ó, deixa eu voltar, ele tem uma abelhinha, ela vai empurrar, a gente vê o gráfico subindo. Quando ele começa a entrar em movimento, foi meio rápido, a gente vai mostrar lá no outro gráfico, ó, a força de atrito ela dá uma diminuída e ela continua. Então, a hora que o atrito é máximo, começa a ter movimento, força de atrito estática, beleza? Outra coisa que é muito importante levar em consideração sobre força de atrito é o quê? Alguns momentos atrás eu falei que a força de atrito era oposta à tendência do movimento, mas nem sempre é assim. Nesse caso aqui, é muito simples, no cotidiano, é andar. A gente anda, corre, trupica, mas o andar, a força de atrito é a favor do nosso movimento. Aqui a gente tem a força de atrito da sola do sapato e a força de atrito do solo, beleza? O pé ele tem a tendência a escorregar em relação ao solo, e isso vai gerar a força de atrito para cá, na direção do movimento. Ou seja, a pessoa anda para cá e a força de atrito acompanha o movimento. Então, esse é o melhor exemplo de força de atrito a favor do movimento. Sempre que você ouvir força de atrito oposta, sempre toda força de atrito oposta é mentira. Existe força de atrito que é a favor do movimento. Beleza? Outro fato que é bom lembrar é que o atrito, o coeficiente de atrito, ele depende do material. Se for aço com aço, o atrito estático é 0,64 e o atrito dinâmico é 0,57. Olha, perceba bem, o atrito estático ele é maior do que o atrito dinâmico. Faz sentido se a gente for lembrar lá do outro gráfico. Aqui a gente tem o alumínio com o aço. O atrito estático é 0,61 e o atrito dinâmico é 0,47. Eu vou estar deixando, se vocês quiserem tirar um print, deixa eu já posicionar para foto, dessa tabelinha. Não cai em prova,
normalmente em exercícios vocês já dão esse atrito, mas para curiosidade, por exemplo, aqui a gente tem borracha com asfalto seco. O atrito estático é 1, o atrito dinâmico é 0,8. Porém, se a gente molha o asfalto, o atrito diminui 60%, aqui, mais ou menos fazendo de cabeça. Então, a grande diminuição no atrito estático e no atrito dinâmico muito mais ainda. Ou seja, quando a gente está andando de carro, na chuva, o atrito que age sobre a solda, esse atrito de 0,25 quando a gente está em movimento. Então, por isso que fica muito mais escorregadio, muito mais perigoso andar na chuva. Ok? E vamos então para o nosso exercício de atrito, porque a aula é sobre aplicação. O coeficiente de atrito estático entre o corpo, deixa eu mostrar o objeto, corpo de massa 10 kg e a superfície plana de apoio é 0,2, ou seja, esse é o coeficiente de atrito. Em que intervalo pode, aqui faltou um O, né? Em que intervalo pode variar a intensidade da força horizontal para que F permaneça em repouso? Ou seja, quanto pode ser essa força para que, qual que é a força máxima que essa F pode ser para que o corpo permaneça parado? Em repouso significa parado, tá? Então, vamos lá resolver o exercício. Vamos para a lousa novamente. E agora, com o exercício aqui, exercício estático, vamos desenhar a força gravitacional. Essa é a força devido à presença da Terra. O solo vai fazer a força. Opa, faltou escrever o nome da força, né? Força gravitacional. Aqui pode chamar de peso, de P, ou eu gosto de chamar de FG, que é de força gravitacional. Vamos desenhar, vou pegar uma cor verde, desenhar a força normal, beleza? Colocar um nomezinho, lembrando que ela é vetorial, então tem a setinha. E agora a gente vai pegar essa cor aqui, vai ser a força de atrito. A única setinha, a força de atrito. Porém, essa força de atrito, eu quero a máxima força de atrito, ou seja, quando ele estiver quase saindo do movimento, ok? Quando ele estiver na iminência do movimento. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente sabe como ele não está levitando e não está afundando, que igual o exercício anterior, que a força normal é igual à força gravitacional, o módulo deles, ok? E a gente sabe dessa aulinha, que a gente já viu, que a força de atrito é igual a μ, porém essa é do μ estático, ou seja, é μe vezes a normal. A normal a gente sabe que é Fg, que é a mesma coisa que massa vezes a gravidade. Ou seja, a força de atrito é igual a, deixa eu colocar já os valores, né? Igual a 0,2 vezes a massa que é 10, e a gravidade que é 10. Ou seja, a força de atrito é de 20 newtons, beleza? Então, essa é a força de atrito máxima, ou seja, deixa eu colocar aqui, escrever, máxima, certo? Ou seja, a força de atrito não vai passar disso. O que significa que para que o movimento tem que ser igual à força de atrito, beleza? Para ele continuar em repouso, né? Então, a força máxima é isso aqui. Então, a força de atrito máxima, ela tem que ser igual para o objeto permanecer em repouso, beleza? Então, o objeto vai se permanecer em repouso quando F for igual à força de atrito máxima. E a força de atrito máxima, a gente viu que é 20. Ou seja, a força de atrito, a força máxima que esse F pode ter é 20 newtons. Ou seja, a resposta é 0. A força tem que ser maior que 0 e menor ou igual, né? Vou colocar menor ou igual a 20 newtons. Beleza? Esse exercício é muito mais tranquilo que o anterior. Vou marcar a resposta aqui. Então é isso. Vamos voltar para o slide, que a gente tem agora a simulação.
De volta ao slide, a gente tem a simulação, como já havia dito. Vou ler aqui o enunciado. Arrasta-se um corpo de 50 kg sobre um plano horizontal rugoso em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, vamos destacar isso aqui que é importante. Movimento retilíneo uniforme não tem variação da velocidade, ou seja, não tem aceleração. Mediante uma força horizontal de intensidade 150 N. Qual é o coeficiente de atrito dinâmico entre o corpo e o plano? A gente tem aqui o desenho, uma força puxando, a força gravitacional, a força normal e a força de atrito. A força normal é igual à força gravitacional e o movimento está para cá. Então, calcular qual seria esse coeficiente de atrito dinâmico, beleza? A gente já está com o exercício na lousa. Vamos lá. Eu vou pegar a nossa simulação, né? Tirar um print dela para só ficar mais fácil para a gente. Aqui, colocar nosso logozinho aqui, beleza? Então a gente sabe que aqui temos a força gravitacional. Vou até mudar a cor, vou colocar verde. Que é a força devido à Terra, né? Força gravitacional. E a força, vou colocar para cima, normal. O N, ficou bonito esse N, hein? Deixa eu colocar o N, normal. Ok? E as duas coisas, ele quer saber qual é o coeficiente de atrito dinâmico entre o corpo e o plano. Lembrando que isso aqui tem movimento, ou seja, movimento. Well, deixa eu digitar aqui. Movimento. Vou abreviar. Então, o primeiro que a gente tem que fazer é descobrir a força de atrito. Lembrando que essa força de atrito é o atrito dinâmico, ou seja, não é MD, né, vezes a normal. A gente sabe que nesse exercício, a normal e a gravitacional são iguais, o módulo da massa. Então, que isso é igual também a massa vezes a gravidade. Como a gente sabe que a força aplicada, que é a força F, o módulo dela é igual à força de fricção, que é a nossa força de atrito, como a gente sabe que elas são iguais, então é 150 igual a mi, colocar o Dzinho, que é dinâmico, porque tem velocidade, né? Um retilíneo uniforme está se movimentando, não está parado o objeto, vezes a normal. A normal a gente sabe que é massa vezes a gravidade. Ou seja, se a gente continuar, 150 é igual a coeficiente de atrito dinâmico vezes a massa, que é 50 vezes a gravidade, que é 10. Isso daqui dá 500, né? Vou dividir toda a equação por 500, vai ficar 150 sobre 500 é igual a o atrito, coeficiente de atrito dinâmico, certo? Eu vou arrastar um pouquinho para cá, a gente vai perder a figura, mas então o coeficiente de atrito dinâmico cancela 50 sobre 5, dá para dividir por 5, vai ficar 3 sobre 10, que é a mesma coisa que o coeficiente de atrito dinâmico é igual a 0,3. Lembrando que o coeficiente de atrito, ele não tem uma unidade. Por quê? Ele é uma constante, a função dele ele é apenas um número, certo? Ele não é uma unidade de medida. Então, ele não tem unidade. Por isso, 0,3. Correto? Então, agora vamos voltar para os slides. De volta aos slides, vamos para o nosso quinto tema, resistência do ar. A gente tem aqui o filho do Eng, né? Dobrando o ar na abertura ainda de palavra. Não é sobre isso que é a nossa aula, então vamos entender melhor o que seria a força de resistência do ar. Ela é matematicamente expressa por K vezes a velocidade ao quadrado. Aí você me pergunta, professor, o que significa esse K? Esse K ele é dado por meio densidade do ar vezes a área do objeto vezes o coeficiente de arrasto. A densidade do ar depende de cada região
A área é essa a parte vermelhinha aqui na nossa imagem, né? Na nossa ilustração. Essa maior parte do carro, essa é a área que define o carro. E o coeficiente de arrasto. O coeficiente de arrasto é o quão aerodinâmico o objeto é. O objeto que a gente sabe que é melhor aerodinâmico é a gota da chuva. Coeficiente de arrasto, esse valor Cx aqui, ele é 0,05. Então, é o melhor coeficiente de arrasto. Mas o ser humano, ele tenta ao máximo melhorar a aerodinâmica dos seus veículos, né? Aqui a gente tem a ilustração de um carro de Fórmula 1 no túnel de vento, ou seja, passando o ar muito rápido aqui para ver qual é o coeficiente, para medir como o carro está, essa resistência do ar, quanto de ar ele resiste, certo? Qual que é essa força, a intensidade dessa força de resistência do ar. Quanto mais aerodinâmico o carro, maior vai ser a velocidade que ele vai alcançar. A gente vai explicar isso mais para frente. Tá? Então, lembra disso. Carros de corrida igual esse tem que ter um coeficiente aerodinâmico muito bom. A aerodinâmica do carro, né? Você vê que ele passa por aqui e tal. A gente tem outro carrinho aqui com a aerodinâmica não tão boa. E a gente vê que o ar passa por aqui. A área dele é grande, o coeficiente de aerodinâmica dele também não é um dos melhores. Um fato que é muito importante, não podemos esquecer de trazer, é o ônibus espacial. Na aulinha passada, fiquei sabendo que um professor, que o Josimar não gostou, que foi mandado para o espaço, eu tive que trazer ele de volta, né? Aí ele veio nesse ônibus espacial aí. E então, o ônibus espacial, ele tem esse paraquedas atrás dele, para quê? Para aumentar o coeficiente aerodinâmico e com isso aumentar o K, que a gente viu lá atrás, e aumentar a força de resistência do ar, certo? Além de aumentar a área que está, aumentar a área ali, mas é mais aumentar o coeficiente aerodinâmico. E agora eu vou explicar a parte principal, minha concepção, sobre a resistência do ar. A parte principal é velocidade limite. Então vamos falar sobre ela. Aqui a gente tem a velocidade do objeto, de uma bolinha que está indo. Força gravitacional atuando sobre ele e uma força de resistência do ar. Lembrando que ela depende do K e da velocidade do objeto. Mas vai ter um momento que essa força de resistência do ar vai ser de mesmo modo, ou seja, se a força gravitacional está puxando em 10 newtons para baixo, a força de resistência do ar está 10 newtons também, ou seja, não, desconsiderando, seria a mesma coisa que não tivessem força atuando sobre o objeto. A gente tem um exemplo no nosso dia a dia, entre essas, de um paraquedista. Em um certo momento do salto dele, ele atinge a velocidade máxima, a velocidade limite, que é a força gravitacional e a força de resistência do ar se cancelam, elas têm o mesmo, mesmo módulo, né? Mesmo valor. Então ele só continua caindo em queda livre. Não, desculpa, ele continua caindo em velocidade constante. Não tem aceleração, movimento uniforme. Apenas uma linha de movimento uniforme vai estar aí no card. Tem que tirar essa parte de ver a linha do movimento uniforme. Porque não tem a linha de movimento uniforme, é uniformemente variado. Então, esse exemplo do cotidiano, vamos para um exercício. Um automóvel de massa de 1000 kg desloca-se sobre um trecho retilíneo, ou seja, é reta, né? A força máxima que o motor do carro pode exercer é 180 newtons. Admita que as forças de resistência do ar ao movimento do Admita que as forças de resistência ao movimento do carro se reduzem praticamente à resistência do ar, ou seja, não leva em consideração o atrito, tá? Só a resistência do ar. E essa resistência do ar é dada por 1,5 vezes a velocidade ao quadrado. Ou seja, você vê aqui, ó, que ele já dá o valor de K, é 1,5. Vamos ver o que ele pede? Calcule a velocidade limite do automóvel nessas condições. Então, vamos para a uso. E aqui a gente tem o exercício, vamos lá começar o exercício. Então, primeiramente, vamos desenhar. Vamos supor que o automóvel é um quadradinho aqui, ele está no chão, né? Ainda não temos carros voadores. Fazer essa piada pela segunda vez é ainda pior. Temos a força gravitacional,
Se temos a força gravitacional, temos a força, vou pegar essa roxa aqui, a força normal, e o carro, a gente tem ali, o motor dele faz uma força F de 1.800 newtons. E ali também temos a força de resistência do ar, que é a força R. O professor não tem atrito nesse exercício? Não. Ele fala aqui, ó, que as forças de resistência, ou seja, resistência do ar ou atrito, reduzem, né, praticamente a resistência do ar. Então, vamos lá. A gente sabe que a força gravitacional é igual à força normal, certo? O módulo delas. Lembrar sempre disso. Como que ele sabe que a força máxima, ou seja, essa força é igual à força de resistência do ar. Então, F, o módulo, né, é igual ao módulo de E, certo? A força, a gente sabe, que é 1.800 newtons e esse aqui é 1.500. É 1,5 vezes a velocidade limite ao quadrado. Beleza? Então, se eu dividir toda a equação por 1,5, vamos ter 1.800 sobre 1,5. Temos que a velocidade é igual a isso. Agora eu vou usar a calculadora. Aqui, né? Pode fazer 1.800 sobre 1,5. A gente tem que o valor da velocidade ao quadrado é igual a 1.200 metros quadrados aqui. Aí, isso aqui, ele pede a velocidade, não a velocidade ao quadrado. Então a gente tem que tirar a raiz disso. Então, deixa eu só tomar a velocidade ao quadrado é igual a 1.200. Ou seja, a velocidade é raiz de 1.200. Ou seja, a velocidade é igual a 1.200, 1.012 raiz de 1.200. Vamos fazer na calculadora. Vai dar 34,64 metros por segundo. Lembrando que tudo está no SI, então a velocidade também vai ser no SI. Vou marcar aqui resposta. Ou seja, se esse carro tiver esse coeficiente aqui de resistência do ar, né, a gente vai ter que a velocidade máxima que ele pode atingir com essa força é de 34,64 metros por segundo. E a gente vê que o exercício deu a massa, mas nem foi necessário, certo? Então, é isso. Vamos voltar para os slides. A gente aqui tem o carrinho andando. Então, na aula de hoje, o que a gente viu? Força de atrito. A força de atrito está muito presente no nosso dia a dia, tanto para fazer uma curva, quanto para o carro sair, ou para acender um fósforo, ou para não deixar o carro cair, né? Escorregar da ladeira. O módulo da força de atrito é F, força de atrito é igual a μ vezes a normal. Esse μ pode ser do atrito dinâmico ou atrito estático, certo? O dinâmico é quando há o movimento, quando o objeto está em movimento. O atrito estático é quando ele não está em movimento. Outra força que apresenta resistência para movimento é a resistência do ar, certo? Que ela é dada por K vezes a velocidade ao quadrado. E a velocidade, a gente pode deixar a velocidade de limite do objeto. Então, sempre que algo estiver caindo do céu, ele vai ter uma velocidade limite. E aí isso depende dos seus coeficientes e seus valores. Então, as referências são essas. Vou estar deixando, vou estar deixando as tarefas aí embaixo na descrição. Vou deixar no primeiro link. Eu quero que vocês entrem, porque na aula passada uma pessoa entrou, então quero que vocês entrem lá, tentem fazer. Dá muito trabalho fazer essa tarefinha. É coisa de 3 exercícios, essa vou ser mais bonzinho. 3 exercícios fáceis. Espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos na próxima. Semana que vem, aula 14 aí. Então, muito obrigado a todos. Um forte abraço. Valeu. Falou.
Fo-